Olá, amigos. Vamos falar sobre o Registro Brasileiro de ELA, na verdade, a proposta da criação do Registro Brasileiro de ELA. Então, o que é que significa registro? Registro é um livro no qual a entrada é feita de detalhes de qualquer tipo, suficientemente importante para ser registrado com exatidão. Conceito meio abstrato. É um registro escrito, assim formado, é uma lista, é um catálogo. Esse é um conceito geral do que é um registro. Registrar seria o verbo para anotar fatos, nomes, formalmente por escrito, para inserir ou registrar de uma maneira precisa. O primeiro registro no Ocidente, um livro de registro, foi este, Domesday Book. Foi um registro de grande levantamento na Inglaterra, finalizado em 1086 e executado por Guilherme I da Inglaterra. Provavelmente um dos primeiros e mais completos registros já feitos. Seu objetivo era determinar quem era dono de quê e qual o valor dessa terra na Grã-Bretanha, de modo a estabelecer uma taxação. No Brasil, foi em 1872, foi realizado pela Diretoria-Geral de Estatística, um órgão criado em 1871, no Pedro II, foi o primeiro registro da história do Brasil. Ele, além de contar a população, também investigou cor, sexo, deficiência física, estado civil, nacionalidade, ocupação e religião. Também se perguntava se o indivíduo era livre ou escravo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o órgão responsável por realizar os censos brasileiros a partir de 1940. Desde então, já ocorreram 12 censos no Brasil. Então, aqui ao lado, era como a família anotava os participantes, os indivíduos da sua família, nessa página aqui. Para se fazer um registro, é fundamental um bom questionário. E esse bom questionário, ele pode ser comparado a uma obra de arte, em que a aparente simplicidade do produto acabado só é alcançada após uma infinidade de tentativas abortivas e uma grande busca da alma. E o que é o registro médico? É um sistema organizado que coleta dados clínicos e outros dados para uma determinada finalidade, com métodos de observação e estudos de forma bem padronizada. Ele exige um gerenciamento rigoroso. Ele é diferente do prontuário médico que nós usamos no dia a dia, que é uma fonte importante de dados. O prontuário, ele coleta dados daquele momento, na consulta, com base num diagnóstico, né, daquele momento, exatamente. Já o registro, não. O registro é uma coisa bem mais referente a vários dados, a dados de doença específica, idealmente implementado numa população definida, e também pode incluir informações longitudinais. A coleta de dados sistemática permite avaliar desfechos específicos, características relacionadas à saúde e pontos de acordo com critérios epidemiológicos. Então, no nosso caso, que nós estamos falando de esclerose amiotrófica, ele será importante para definir um número de indivíduos com ela, no Brasil, por exemplo. E quem são e onde estão distribuídos esses pacientes de ela. Esse seria uma forma de um registro epidemiológico. Então, o registro de base populacional é quando você tem realmente uma população bem definida. Ele é um modelo adotado para monitorar as doenças não transmissíveis. Ele tenta identificar todos os casos de uma determinada doença em uma população. O seu empecilho é o alto custo. Ele necessita de uma manutenção de uma equipe de profissionais envolvida na busca ativa de casos, a codificação, o processamento e análise desses dados. Ele requer vários anos de atividade interrupta para superar vieses. Então, de modo geral, quando se cria um registro, o primeiro ano, certamente vamos ter dificuldades, vamos ter viés, erros, por várias maneiras. Então, a partir do momento que o registro vai se formando, vai ficando mais robustos, aqueles dados vão ficar mais reais. Ele precisa, de modo geral, o registro de múltiplas fontes, é o que caracteriza um registro populacional. As múltiplas fontes são de especialistas, por exemplo, neurologistas, neurofisiologistas, não especialistas, um clínico que acompanha o paciente, por exemplo, de ela,
o autorregistro, quer dizer, o próprio paciente, ele é capaz, o paciente, o cuidador, ele vai dizer que tem a doença. Também fontes governamentais, administrativas, por exemplo, dados de farmacovigilância, dados de internamento hospitalar, atestado de óbitos. Então, esse conjunto de fontes faz com que os dados que estão naquele registro sejam mais fiéis e digam que realmente é o número exato, ou próximo do exato, dos pacientes naquela região. Então, há vários tipos de registros. Registros para medicina preventiva, para imunização, registro para doenças específicas. O mais clássico no Brasil e no mundo, talvez, são registros nacionais de câncer. Mas também tem de doenças psiquiátricas, de doenças isquêmicas coronarianas, registro de tratamento radioterápico, registro que avalia a evolução da doença, fatores de risco, prospectivos, informações específicas. Então, há vários tipos de registros. E como alcançar um sucesso naquele registro? Aqueles dados coletados devem ser precisos, eles devem ser restritos ao essencial. Ele atende à necessidade que não pode ser satisfeita de uma outra maneira, deve ser claro. As definições do trabalho são essenciais para que os dados de diferentes fontes podem ser comparadas ou agrupadas. Então, os dados vêm de diferentes fontes que devem ser mais ou menos as definições claras para que não haja duplicações. E o valor do registro ele deve ser examinado em intervalos para garantir que o objetivo se mantenha e que esteja atendido. Então, por que estudar a epidemiologia na ELA? A ELA houve um avanço muito interessante nos dados epidemiológicos nos últimos 2, 3 décadas na ELA. Hoje sabemos que a ELA, a maioria dos casos, é esporádica, em torno de 10 a 15% hereditária. Sabemos também que é uma doença complexa, heterogênea e multissistêmica, com clínicas e fisiopatologia e evolução distintas. Então, você caracterizar esse fenótipo, quer dizer, indivíduos que são de um jeito ou de outro, são importantes para que, por exemplo, eles sejam agrupados de forma homogênea em ensaios clínicos. Talvez um medicamento testado funcione para um grupo, um fenótipo típico, um fenótipo específico da ELA, diferente daquele outro fenótipo. Então, esses estudos epidemiológicos eles podem ajudar a descrever a carga da doença, examinar fatores de risco potenciais, fornecendo assim uma base de evidência para futuros estudos. Ele encurta caminho para novos tratamentos, os estudos epidemiológicos. E uma coisa interessante, nós sabemos que há escassos estudos epidemiológicos no Brasil. O Brasil deve a nós mesmos, nós precisamos conhecer melhor como está a ELA no Brasil. Há 2 trabalhos nacionais, um feito há 2 anos, em 2020, um mais recente, feito por atestados de óbito, um estudo bem interessante de base populacional, mas é muito escasso, há muita nebulosidade, há muitos dados que não conhecemos a realidade da ELA do ponto de vista epidemiológico no nosso país. Então, só para exemplificar, nós temos no nosso estado do Rio Grande do Norte, nós já acompanhamos ela há aproximadamente 20 anos. E nesse período de 20 anos, nós criamos um banco de dados. Praticamente todos os pacientes de ELA são acompanhados, ou foram acompanhados, ou pelo menos foram visitaram o centro de referência no Hospital Universitário Onofre Lopes. Então, pequeno, né, com 3 milhões de habitantes, onde praticamente todos os pacientes de diferentes classes sociais foram a esse centro de referência. Então, nós fizemos uma análise, que estamos para publicar, sobre esses nossos dados, de 2005 a 2018, com critérios de inclusão e exclusão bem definidos, e uma plataforma eletrônica com dados demográficos e dados clínicos. Foram 117 pacientes, com predomínio de um pouco mais de homens e de mulheres, e um dado interessante, que a média de idade foi 57 anos, um pouco maior, bem maior do que o dado nacional, o estudo nacional, que foi de 2000, que foi 54 anos. Será que aquele dado de 54 anos era real? Será que realmente a idade de início da ELA
no Brasil é um pouco maior, igual, um pouco maior, mais próxima ao europeu, que está em torno de 58, 60 anos. Interessante que isso é uma coisa observada em todo grupo, em todo centro, que ela é heterogênea, ela começa a focal. Então, essa heterogeneidade é bem vista nos meus pacientes. Tem pacientes que começam numa perna passa para outra, de uma perna passa para um braço, do braço passa para outro braço, do bulbar passa para o braço, do bulbar passa para a perna, da perna passa para o bulbar. Então, esses fenótipos que nós observamos, ele deve ter um motivo para isso aí, deve ter um motivo. Então, isso deve ser estudado e melhor caracterizado. Uma melhor forma de estudar isso aí é através de estudos à base de registros. Esse é outro dado interessante, que nós temos 2 picos de início da ELA, nos nossos dados. A ELA em homem começa um pouco antes, 50 a 55 anos, e na mulher em pouco de 60 a 65 anos. Esse é um dado que a literatura internacional mostra, que os registros europeus mostram que a mulher começa um pouco mais, há um fator protetor na mulher que faz com que a doença tenha esse início mais tardio. E outra coisa interessante é a velocidade de progressão. Nós já sabemos que há indivíduos de ELA que têm uma evolução mais rápida. Em poucos meses, ele já está com a forma totalmente definida, enquanto outros têm uma forma bem mais lenta. Tá certo? Então, isso nós vimos bem no nosso registro. Esses casos, é interessante, que eu vou mostrar mais na frente, alguns pacientes que têm uma evolução muito rápida, muitas vezes, eles não chegam no centro de referência. Eles evoluem tão rápido que ficam na sua cidadezinha, sobretudo se o centro de referência é muito distante da cidade onde ele vive. Tá certo? Esse é um dado também interessante no Rio Grande do Norte, que a partir de nossos dados, nós vimos que a ELA é homogênea em todo o nosso estado. Não houve uma cidade, uma região, onde tivesse uma incidência maior. Então, se existia um fator de risco no Rio Grande do Norte, esse fator de risco está em todo o estado. Tá certo? Um fator de risco. Não identificamos. Então, essa estratégia de identificar clusters ou aglomerações de casos, isso nós vamos ver, identificar em registros. A incidência no Rio Grande do Norte é em torno de 0,38, 0,4 é uma incidência baixa. Esse é um dado interessante. Será que na América Latina a incidência da ELA é menor do que na Europa, que é em torno de 1 a 3 casos por 100 mil, dados por registros populacionais europeus? Parece que asiáticos, hispanos, indivíduos miscigenados, parece que a ELA é menos frequente. Então, esses dados devem ser confirmados num grande estudo nacional, se realmente a ELA é menos frequente no Brasil, ou o Brasil é um país continental, provavelmente a incidência, eu vou dar um chute, no Rio Grande do Sul seja maior do que no norte do Brasil. Não sei, é possível que haja diferença no nosso país, por ser um país miscigenado, com culturas distintas em alguns locais, predominando o caucasiano no sul do país, enquanto que no norte, nordeste, a mistura de negros, africanos e indígenas. Como estudar a epidemiologia da ELA? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Essa é uma frase clássica do dramaturgo inglês Eliot. Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? O conhecimento só é conhecimento enquanto organização, enquanto organizado. Nós temos que organizar o conhecimento. Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? O conhecimento não pode ser fragmentado. Ele fragmentado só serve para uso técnico. Não conseguimos integrar nossos conhecimentos para a condução da nossa vida. Então, nós temos que juntar essas duas coisas e tentar ter um conhecimento mais organizado, né, e mais útil para a nossa sociedade. Então, qual é a importância do registro populacional da ELA? Eles são projetados para verificar todos os indivíduos que têm ELA numa determinada área geográfica. A ELA, ela fornece um modelo para estudar doenças degenerativas. Por exemplo, é uma doença de progressão rápida. Todos nós sabemos, doença. Há um alto nível de correlação clínico-patológica.
não é fácil, não é difícil para o neurologista dar o diagnóstico de ELA definida. Primeiro, segundo neuromotor, ele sabe que é uma ELA. E isso se confirma nos estudos anatopatológicos. É bem diferente da doença de Parkinson. De cada 5 indivíduos diagnosticados de Parkinson, quando ele falece e vão à autópsia, só um é Parkinson realmente. Então é difícil. Na ELA, não. É fácil, a gente consegue bem essa correlação. Interessante, que foi bem já observado, que existem diferentes mecanismos fisiopatológicos para ela. Tá certo? E qual é a importância, mais uma vez? Existem grandes questionamentos. O risco da ELA é diferente entre continentes e etnias? Eu já falei isso para vocês um pouco. Existe um aumento da incidência da ELA em comparação com o passado? Tem gente que diz que sim, está aumentando. Fatores de risco ambientais, estilo de vida. Tem outros grupos que não. O estudo, o registro europeu diz que não está aumentando, que nós estamos aumentando a precisão do diagnóstico, que nós estamos incluindo pacientes com ela, com demência, que antes não era incluído, que os registros fez com que pacientes que não iam para centros de referência, eram vistos em zonas rurais, passaram a ser incluídos no registro. Então, há essa grande discussão se está aumentando ou não, mas tem gente que diz que sim, um dos motivos é o envelhecimento progressivo da população. Da mesma forma, fatores de risco distintos são bem estudados nos registros de base populacional. E um dado mais interessante é esta hipótese feita pelos grupos o europeu, que a ELA é uma doença de múltiplas etapas. Então, a partir de estudos de registro de base populacional, os europeus viram, o professor Chalabi, que comandou esse grupo, que é um registro, é um consórcio europeu, né? Registros italianos, Grã-Bretanha e vários países, eles viram que há uma relação linear entre o log da incidência e o log do início da doença, sugerindo que a ELA é uma doença de muitas etapas. Há necessários vários fatores de risco, várias etapas para o indivíduo desenvolver a ELA. Então, explicando essa dificuldade, essa fisiopatologia complexa. E o curioso, nós estamos trabalhando com nossos dados, e nós pegamos os nossos dados desde 2005 até 2018, os nossos dados também têm esse mesmo padrão linear dos nossos pacientes aqui no Rio Grande do Norte. Há um padrão linear, há uma relação linear entre a incidência e o log da idade. Nós identificamos isso aí, que no Rio Grande do Norte, a ELA também, para acontecer, ela acontece em pelo menos 5 etapas. Tá? E nós estamos melhorando, precisamos melhorar esses resultados para publicar isso aí, mas isso existe, nós observamos nos nossos dados, e há uma necessidade de replicar isso a nível do Brasil. Se a população no Brasil tem esse mesmo padrão da europeia e, mais recentemente, na Austrália. A Austrália tem esse padrão também, eles observaram esse padrão de várias etapas. Esse é um dado do envelhecimento da população, mostrando que é possível, que provavelmente vai haver um aumento de incidência na ELA nos países em desenvolvimento, especialmente pela expectativa de vida da ELA. E o primeiro registro, do ponto de vista histórico, a ser feito foi na Escócia, 1992. A Escócia, um país relativamente isolado, um bom sistema nacional de saúde, todos os pacientes foram registrados por um clínico geral. Havia apenas 19 neurologistas e eles conseguiram identificar todos os casos de ELA na Escócia. A partir daí, houve uma mudança crítica na coleta de dados. Logo depois, Inglaterra, Irlanda, Itália, Suécia, Espanha, Portugal, Alemanha, Estados Unidos. Então, começou-se a surgir vários registros. E uma das coisas mais importantes foi isso. A incidência, que antigamente era dita de 1 por 100 mil, passou-se a ser de 1,7 a 2,3 casos por 100 mil habitantes. A grande discussão é isso. Se isso aumentou porque está aumentando ou é pela melhora da qualidade de coleta de dados. Os registros, quando bem feitos, eles capturam todos os casos, independente da idade, da saúde e do status socioeconômico. É outra grande vantagem de você ter um registro.
Ele pode coletar informações de incidência, prevalência, distribuição espacial, heterogeneidade fenótipa, evolução e fatores de risco. Então, quando um grupo de pesquisadores, ou um grupo de gestores, ou uma associação cria um registro, ela tem que dizer o que é que ela quer. O registro tem que estar bem claro. O que é que a gente quer fazer? Então, a nossa proposta, que eu vou falar mais na frente, é um estudo epidemiológico, incidência e prevalência e distribuição espacial. Então, o nosso registro ele não vai estar, no momento, falando de fator de risco, de caso controle. Está restrito à epidemiologia. Por que houve essa melhora nos dados? Uma das coisas mais importantes desses registros, que já vem há muitos anos trabalhando, foi a participação ativa dos pacientes e das suas associações. Então, com isso, fez com que os pacientes se motivassem a se autorregistrar ou a pressionar o seu médico a colocar o caso, né, no registro, no banco de dados. Então, isso é uma coisa fundamental e sem essa participação ativa dos pacientes e das suas associações, esses registros têm tendência a não se manter, tá certo? Outra coisa importante para ter um bom registro é que haja um acompanhamento sistemático dos pacientes incluído no registro. A ela, às vezes, no início, é difícil o diagnóstico no início, então é necessário um acompanhamento primeiro para confirmar que é realmente uma ELA e aquele paciente vai ficar incluído no registro ou vai ser retirado do registro. No registro, nós vamos ter uma estimativa homogênea dos numeradores e denominadores no cálculo da incidência. O que é incidência? É número de casos novos num período de tempo. Então, se é um ano, quantos casos novos aconteceram naquele ano, dividido pelaquela população daquele ano. Tá certo? Aí eu tenho casos novos. Tá certo? Então, para mim ter o número de casos novos, para ser homogêneo, para ser certo, eu tenho que pegar praticamente todos os casos, senão vai dar um viés à incidência. Da mesma forma, a prevalência. O que é prevalência? É o número de casos existentes dividido pela população total, naquele período que você determinou. Tá certo? Então, essas duas fórmulas nós vamos usar no nosso estudo epidemiológico e na proposta de criação do registro. Em 2004, esse é o registro modelo, que quem quiser criar um registro tem que seguir esse modelo europeu, que foi um consórcio de vários registros antigos que já existiam, eles se reuniram e criaram um banco de dados único, os mesmos critérios diagnósticos, as múltiplas fontes e a determinação de uma incidência numa área bem definida. Então, está bem bacana esse workshop, onde ele explica os passo a passo, as importâncias de cada etapa e a lista das variáveis que eles incluíram no centro, no registro, no dado mínimo para a criação desse registro. Uma coisa interessante que eu já falei, o registro ele vai melhorar ao longo do tempo o número de casos incidentes, porque cada ano mais vai entrar casos novos, os pacientes vão, associações, os próprios pacientes vão participar mais, os médicos vão ter que colaborar e inscrever seus pacientes. É diferente quando você avalia um estudo de um único centro. Por exemplo, quando eu publicar os dados do meu centro, é de um único centro. Entretanto, eu estou jogando uma propaganda que meu centro representa todos os casos do Rio Grande do Norte, porque só existe um centro, o estado é pequeno, a maior distância entre Natal e a cidade mais longe são 400 quilômetros. Então, eu estou dizendo, teoricamente, que ali seria um registro. Óbvio que pode haver falhas. Por quê? Quando você publica casos de um único centro, normalmente você vai ver casos mais jovens, você vai ver casos mais de início espinhal, casos mais familiar e casos de evolução mais lenta. Aqueles casos rápidos, às vezes não dá tempo de chegar no centro. E aí, quando ele for publicar aqueles dados do centro, aquele dado vai dar um viés. Ele não vai dizer a população exata. O numerador lá da fórmula vai estar errado, tá certo? Uma coisa interessante é quais são os elementos que determinam o padrão de encaminhamento para um centro de ELA de referência.
Como é que o paciente chega a um centro? Como é que o centro também atrai o paciente? A organização dos cuidados. Então, um centro bem organizado receberá seu paciente. Uma disponibilidade de diagnóstico. Aquele centro tem que ter disponibilidade de fazer eletromiografia e ressonância. Atendimento especializado de neurologistas locais. Então, tendo neurologistas locais naquela área, será mais fácil encaminhar para o centro. O nível também de conhecimento da ELA entre os clínicos gerais. Tem que existir. Se os clínicos gerais, que faz a medicina primária, não entendem o que é a doença, ele vai demorar a mandar o paciente para o centro de especialistas. Outra coisa fundamental é o status cultural e socioeconômico dos pacientes. Eu vou mostrar um exemplo mais na frente sobre essa dificuldade. Pacientes com maior dificuldade socioeconômica, ele vai ter, lógico, mais dificuldade de chegar a um centro. Imagine um centro que estiver a 500, a 1.000 quilômetros de distância. Como é que ele vai chegar lá? Como é que ele vai pagar o transporte? Como é que ele vai pagar o hotel? Então, ele vai demorar muito a chegar a esse centro. A independência física também, a dificuldade, o paciente está tetraplégico, ciência respiratória, ele não vai ter dificuldades de ir ao centro. E a distância do centro. Alguns pacientes não serão encaminhados para o centro e, portanto, provavelmente não serão incluídos nas estatísticas. A identificação de todos os casos é favorecida pela presença de um centro, atendendo uma relativamente pequena área geográfica, de uma população limitada, com acesso gratuito aos cuidados. Então, esse é o exemplo do nosso centro, é uma propaganda do meu centro. O Centro Universitário do Onofre Lopes, ele atende gratuitamente, é do SUS, está aberto, e minha região é pequena. Então, eu consigo atender de forma rápida, entre aspas, praticamente todos os pacientes de ELA que queiram ir ao centro. Então, olha, esse é um dado interessante, uma vantagem de estudos de registros. É uma comparação entre estudos de ensaios clínicos randomizados, de sem referência, versus estudos de registro. Os pacientes de ensaios clínicos para drogas são mais jovens, forma espiar, o curso mais lento. Em comparação, da mesma forma, os indivíduos em centros de referência, em ensaios clínicos, tiveram uma sobrevida de cerca de 1 ano maior em comparação com o indivíduo do registro. Então, são diferentes os dados epidemiológicos. Os dados demográficos e outros dados em registros são mais reais, tá certo? São mais reais. Outro dado aqui interessante é quanto a, por exemplo, o sexo masculino é considerado um fator de risco. 1 para 1,4, 1 para 2. Na África, a relação é alta, é 2,9 para 1. Na Suécia, agora recente, eles viram a relação de 1 para 1, num estudo de registro de base populacional. Então, o que é que eles acham que foi? O registro foi capaz de capturar, de atrair para o registro mulheres idosas. E também, eles acreditam que as mulheres são mais expostas agora a fatores de riscos que antes eram do homem, tabagismo, tóxicos ocupacionais. Então, isso no Brasil, como é? Qual é a relação no Brasil de homem para mulher? Isso mudou? É assim? Está mudando? Então, é importante. E um dado interessante desse registro sueco, ele foi de fácil acessibilidade, ele usou a internet, que é o que propomos usar aqui no Brasil. E o outro dado de ponto forte, que ele usou o autorregistro, que também nós vamos propor no Registro Nacional Brasileiro, usar o autorregistro. Então, oferece suporte para estudos também de caso controle, para avaliar fatores de risco, que não vai ser o motivo do estudo nacional brasileiro. Como a ELA é uma doença rara, são necessários grandes estudos de caso controle, multicêntricos e diferentes regiões geográficas. O registro também pode demonstrar como não é uniforme o acesso para o sistema de saúde, que pode enviesar as análises do risco. Por exemplo, foi publicado um estudo nos Estados Unidos mostrando que, em Nova Jersey, os pacientes de maior poder econômico eram um fator de risco para ela. Isso não foi replicado no registro europeu.
Os europeus acreditam que os pacientes americanos de baixo poder aquisitivo, na verdade, eles têm dificuldade de acesso à saúde, tá certo? Eles não eram capturados pelos registros americanos. Então, é interessante esses estudos de base populacional. Ele também fornece dados ao serviço de saúde. Esses dados precisos de incidência, prevalência, evolução, distribuição geográfica, vai tornar possível planejar futuras necessidades futuras para a sociedade, a sua distribuição, onde estão os pacientes. Então, é fundamental para o serviço de saúde. Outra coisa muito interessante, a incidência da ELA varia entre países, parece, que a evolução e o fenótipo também variam em relação à origem ancestral da população. O Brasil é um país miscigenado. Precisamos identificar, do ponto de vista genético e ambiental, esses dados no Brasil, tá certo? Por exemplo, já sabemos que a ELA tem uma incidência menor em asiáticos, hispanos e africanos. Então, é possível que haja uma diferença regional, nacional, de incidência, de acordo com a origem genética. E o Registro Nacional de ELA? Como foi criado esse registro? Como é essa proposta? Então, essa proposta, na verdade, ela surge, já vem há muito tempo, entre nós neurologistas e até as próprias associações. Eu lembrei que a Procura já me revelou isso, que há uma ansiedade de termos melhores dados nacionais de ELA. Os exemplos europeus e americanos mostram que há necessidade de ter melhor esse dado. Na academia, onde eu participo, na Academia Brasileira de Neurologia, se conversava muito disso aí. Então, no período que eu estive à frente do DC de neurônio motor, eu, doutora Carolina e outros colegas, sempre se debatia esse tema e, no momento, se disse, vamos começar isso aí, vamos discutir esse tema, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, fazer um estudo epidemiológico de 1 ano, incidência e prevalência. Então, paralelo a essa necessidade, surgiu o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAIS, que é um laboratório que é da universidade, que está dentro do hospital universitário. Esse laboratório tem grande interesse de trabalhar, de pesquisar a ELA, e surgiu essa parceria, surgiu essa colaboração, ou parceria, ou essa com o Hospital Universitário Onofre Lopes, um DC do neurônio motor de ELA, de criar um ambiente para fazer esse estudo epidemiológico. Logo em seguida, se conversou com as associações todas do Brasil, que todas apoiaram a criação desse estudo epidemiológico e, mais ainda, a criação do Registro Nacional. Tudo isso vem amparado com financiamento do Ministério da Saúde. Então, por que o Registro Nacional de ELA? Então, é um programa para coletar e analisar dados sobre as pessoas que vivem com ELA. Esses dados são anônimos e é o único de registro de base populacional do Brasil. Por que participar? As informações coletadas pelo seu médico ou por você ajudarão os pesquisadores a aprender mais sobre a doença e poderão ajudar a oferecer um futuro melhor. Quanto maior o número de indivíduos que vivem com a doença entrarem no registro, as informações serão mais precisas. Aquele numerador que faz parte da fórmula de incidência e prevalência será mais preciso. E por que o registro é importante? Isso eu já falei bastante aí sobre identificar fatores de risco, identificar padrões da doença, gestores de saúde pública, trocar saberes entre profissionais que lidam com a doença grave, né? Então, qual é o objetivo desse registro? Primeiro é ver a árvore, ver a incidência, os casos novos. A ideia é fazer isso entre 2021 e 2002. A outra coisa, a prevalência, casos em acompanhamento. Depois vê a floresta, vê o Brasil todo, vê a análise espacial, onde eles estão aglomerados, ou não estão, como no Rio Grande do Norte, eles não estão aglomerados. Mas é possível que no Brasil vamos ter clusters de ELA, já sabemos ali, aquelas ELAs familiar em Minas Gerais e São Paulo. Então, ali vai ter um cluster de ELA genética, certamente. Então, precisamos conhecer isso aí. E entender melhor a doença, avaliando os seus fatores demográficos, idade, etnia, sexo, histórico familiar de pacientes com ela. E vamos implementar um banco de dados. Então, a ideia é, a partir desse pequeno estudo epidemiológico,
vamos ter uma ferramenta que vai ser amplificada para futuros projetos. Um colega quer fazer estudo de fator de risco, então ele implementa nessa plataforma epidemiológica um estudo de fator de risco. Outro colega quer fazer um estudo genético, outro colega quer fazer outro estudo. Então, vai se amplificando, quer fazer um estudo de biomarcador. Então, a ideia é que essa plataforma se amplifique e torne-se realmente esse estudo um verdadeiro registro de base populacional. Então, a metodologia tem que ser rigorosa, critérios clínicos de inclusão, ele é multicêntrico, então já universidades de todo o Brasil já se prontificaram em participar, muitos já aprovaram no comitê de ética da sua universidade, né? Na verdade, o projeto já está aprovado no comitê de ética da minha universidade, onde foi criada, e foi mandado para a universidade de todo o Brasil. Então, estamos pendentes dessa autorização, que é uma burocracia. Ele tem um comitê gestor, que é formado por aqueles entes da academia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Ministério da Saúde. Esse banco de dados ele é flexível. E uma coisa importante, ele vai precisar de uma divulgação desse registro por atividades educacionais de marketing, né? Tem as questões de confiabilidade, privacidade e propriedade dos dados e a validação das qualidades dos dados do registro. Essa é a cara da plataforma que está pronta, que nós estamos esperando em breve para ser lançada. Está assim na internet. Registro Nacional, acesse ao registro, os parceiros, incluindo a Procura e demais parceiros. Então, tem algumas explicações sobre o que é o registro, tem os objetivos sobre o que é o registro, tem aqui é a governança do registro, tem um pouco explicando isso aí, o que é o registro, por que participar. Aí tem cadastre-se, aí pede para você cadastrar. Você vai cadastrar como médico ou como paciente. Qualquer médico no Brasil, por internet, por qualquer via de internet, ele acessa e vai colocar o dado do seu paciente. E o paciente também é a forma de autorregistro. O questionário que nós elaboramos foi elaborado por um grupo de aproximadamente 20 neurologistas expertos de ELA em todo o Brasil. Isso foi uma etapa de há um ano atrás. Nós fizemos, a partir do registro europeu, fizemos um banco de dados mínimo para buscar a pergunta que é incidência e prevalência e mandamos para os colegas, eles foram opinando e nós construímos, finalizamos esse questionário, focado na epidemiologia, casos de incidência e prevalência. Ele é curto, tá certo? Então, assim, ele tem um termo de anuência, ele aceita, ele faz o dado de identificação do paciente, que são iniciais do paciente, iniciais da mãe e data de nascimento. Então, com esses 3 dados, cria-se um código para aquele paciente. O celular, o estado que vive o paciente e o município de residência atual. Aí é salvo e vai para o dado de identificação, sexo, cor, naturalidade, município de naturalidade e data de inclusão do estudo, que é automático, que é o dia que ele colocou o dado. Dados clínicos são apenas 11 dados. Data do primeiro sintoma, quando ele dá a data do primeiro sintoma, já calcula a idade do início do sintoma. Data do primeiro sintoma é mês e ano, mais ou menos. Data do diagnóstico clínico, mês e ano, já diz, aí automaticamente já cria-se a idade do diagnóstico e já diz atraso no diagnóstico. Residência no início da doença, isso é fundamental para a gente ter a ideia de cluster, onde ele estava quando começou a doença, em quanto tempo ele morava naquele município, em anos. Porque se ele começou a doença e morou 2 meses, então talvez não seja suficiente para ser um fator de risco. Comorbidade, histórico familiar de ela, sim ou não, se sim, vai aparecer quem é, histórico familiar de demência frontotemporal. O primeiro sintoma começou aonde? Braço, perna, tal. O fenótipo motor, a ela daquele indivíduo é clássica, atrofia progressiva. Isso aqui são dados que o médico vai dizer, não é o paciente que diz, não, é o médico que vai preencher. E o critério diagnóstico escorial. Pronto, acabou o registro. Com esse dado, já é suficiente para mim ter uma ideia
desses dados epidemiológicos. Então, é rápido, eu já calculei, a gente gasta uns 3 a 4 minutos para botar um paciente. Entretanto, se ele quiser inserir mais alguns dados opcionais, a gente permite, que são dados se ele usa Riluzol, se ele usa Edaravone, se ele está em ventilação mecânica, se ele está com tracostomia, gastrostomia e a sobrevivência. Então, esses são dados opcionais. Por que opcionais? Porque ele não é prioritário para me responder o objetivo principal do registro, que é saber quantos casos existem e quantos casos novos existem. Então, esses dados não são fundamentais. Tá certo? Aí o outro vem o paciente. Como é que o paciente faz o registro? Ele entra lá, ele, o cuidador dele, ele vai botar os dados dele. Paciente. Aí a gente pergunta, termo de anuência. Eu esqueci que tem um termo de consentimento que o paciente tem que assinar na frente do concordando em fornecer os dados. Isso a gente vai mostrar mais na frente, nas oficinas, só para mostrar para vocês como ficou. Dados de identificação. Aqui é o paciente escrevendo. Aí ele bota iniciais da mãe. Aí outra pergunta, algum profissional de saúde disse que você tem ela? Sim ou não? Sim. Foi diagnosticado de ela? Sim. Foi analisado por um neurologista? Sim. Aí lá, quando bota assim, a gente vai perguntar, quem foi o neurologista? Como é o nome dele? Se puder. Tem um telefone dele, porque seria uma forma da gente confirmar algumas informações. Aí os dados clínicos são muito parecidos. Quando você acha que começou sua doença, que idade vai ser automática a idade? Onde você morava quando começou a doença? Que estado você nasceu? A sua doença, você tem história na família de ela, sim ou não? A sua doença começou numa mão, numa perna ou num braço? Então, coisa bem simples. Depois, você toma Riluzol? Quando começou? Você toma Edaravone? Quando começou? Você está em ventilação mecânica? Sim ou não? E BiPAP? Sim. Se sim, quando foi que você começou, mais ou menos? E você usa quantas horas por dia? E tracostomia, sim ou não? É sim ou não? E se sim, a gente pergunta mais ou menos um mês, se a pessoa lembra ou não, né? E algumas informações que ele completa aqui para a gente. Então, esses dados do paciente e do médico vão se juntar e vai ter um grupo gestor que vai bater as informações, tá certo? E vai confirmar se são parecidas ou se estão batendo com o diagnóstico de ela. Se houver algum caso duvidoso, o comitê gestor vai analisar os dados do paciente, que a gente pede também, se o paciente puder anexar um resultado de um exame, de uma eletromiografia, por exemplo, isso pode nos ajudar a confirmar se é ou não ela. Os dados serão usados. Como serão utilizados? Para isso, para esses dados epidemiológicos, né? Como os pesquisadores podem trabalhar com os dados? Os pesquisadores, eles vão obter dados, eles podem também trabalhar com novos dados, criando novos questionários, né? Então, ele pode ser ampliado, esse registro. Ele tem mecanismo de segurança, ele tem um data center que vai ficar esses dados num computador da universidade. O sistema pode ser acessado, basta ter internet, tá certo? E as grandes dificuldades e prioridades são, primeiro, a burocracia do CEP. Nós temos que registrar para as universidades de todo o Brasil esse projeto. E nós já foi aprovado na nossa universidade, que é o centro, mas cada universidade que tem seu centro de ela, ele tem que também passar pelo CEP. Então, com a pandemia, perdemos todos foi difícil, está sendo difícil ainda. Então, a pandemia, esse estudo já era para ter começado o ano passado, em setembro. Então, está entre aspas, parado. Não está parado porque a gente está continuando a fazer o banco de dados, está tudo bonitinho na internet, mas não podemos começar a coleta de dados, tá certo? Provavelmente vamos começar agora em julho um estudo piloto, até para testar a ferramenta, com 3 universidades, ou 4 ou 5 universidades, que já aprovaram no Comitê de Ética, e com alto registro dos pacientes do Rio Grande do Norte, para eles colocarem lá e a gente ver pequenas falhas no processo, para logo em seguida, não sei, não posso dizer uma data, setembro, outubro, a gente começar por todo o Brasil, tá certo? Porque a pandemia dificultou o acesso dos novos pacientes aos grandes centros universitários.
Eu só comecei a abrir meu ambulatório agora. Até então, eu estava fazendo telemonitoramento, que é uma coisa importantíssima na ELA, que vamos manter esse telemonitoramento. E uma outra coisa importante é sustentar esse registro. Na verdade, como falei, a ideia inicial é de fazer um estudo epidemiológico de 1 ano, mas nós estamos dando uma ferramenta para que isso seja um registro perene e as informações anuais, assim que vai passando o ano, sejam mais robustas e normalmente e que o Brasil entre num cenário de ciência, de epidemiologia na ELA, no patamar, talvez não seja igual ao mas a gente esteja no caminho dos europeus e do americano. Agora, para isso, tem que ter sustentabilidade. Então, uma das sustentabilidades é motivar os médicos e os pacientes a registrar. Então, isso aí é fundamental, as associações dos pacientes. Então, sem as associações de pacientes, esses registros não funcionam, tende ao fracasso. Ele vai ser um trabalho grande que a gente está fazendo para ser 1 ano, ser apenas um estudo epidemiológico, que não vai perder o valor. Vamos fazer um estudo epidemiológico bacana de 1 ano, mas a ideia mesmo é que isso seja um registro. Só que esse registro perene tem que ser mantido por alguém. Tem que manter a equipe gestora de médicos que vão confirmar diagnóstico, que vão analisar dados, custos com a tecnologia, custos com a divulgação permanente. Então, isso aqui é um programa de Estado. Isso aqui é uma coisa para Ministério de Saúde, parcerias com gestores, porque senão isso não vai ser mantido, se a gente não tiver essa perspectiva. Vai ser um registro, ou talvez a gente possa fazer registro de pequenos centros. Também poderia ser pequenas parcerias, talvez, com pequenas universidades ou pequenas regiões. Rio Grande do Norte é pequeno, então faz Rio Grande do Norte, Paraíba e um estado pequeno do sul do país, ou amostras pequenas, talvez seja uma saída. E essa nossa utopia de fazer um estudo nacional talvez não tenha sido uma estratégia não tão correta, não diria não, mas foi muito ousada tentar fazer nacional. Mas como eu vou finalizar aqui, ó. O saber não nos torna melhores nem mais felizes, mas a educação pode ajudar a nos tornar melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética das nossas vidas. O fato da ELA ser complexa e que os estudos epidemiológicos são escassos no Brasil não é motivo de desânimo. Pelo contrário, é um desafio para vencer. Rabad Moshe. Obrigado.